Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui a mais um episódio do Pod Plástica. Hoje eu estou aqui com a Rose, paciente nossa antiga que veio de Itatiaia-Sul, que é uma cidade já que operamos muito paciente, muitas vezes graças a ela que indica pra gente bastante paciente. Um abraço para o pessoal todo de Itatiaia-Sul. E vamos falar um pouquinho hoje sobre a abdominoplastia e assuntos relacionados a ela, tá bom? Vamos deixar a Rose se apresentar um pouquinho e depois eu volto com vocês. Olá, meu nome é Rosiane, eu sou de Itatiaia-Sul. Eu conheci o Gabriel através do meu marido, Moisés, o Gabriel é ídolo dele. Ele sempre falou que o Gabriel se destacou muito lá na universidade, na UFMG. E ele nunca foi assim muito a favor de eu fazer cirurgia plástica. Mas como eu tinha uma vontade muito grande e ele conheceu o Gabriel, ele falou comigo, falou assim, ó, se você tiver que fazer, vai ter que ser com o Gabriel. E parece que o Gabriel, você foi o primeiro residente a ter 3 prêmios lá, né, Gabriel? Foi. Quais foram os prêmios? Teve essa história mesmo. Ganhei a premiação de maior nota durante os 3 anos seguidos da residência. Pois eu fui o único, aí virou ídolo. Então, desde então, eu fiz a primeira consulta com o Gabriel e tomei a primeira pancada, né? O Gabriel pediu para eu emagrecer antes de fazer a cirurgia, me explicou tudo, que o resultado seria melhor. Mas sempre quando a gente quer fazer uma cirurgia, assim, a gente toma uma decisão, a gente acredita, a gente quer o caminho mais fácil. Acredita que o Gabriel ia fazer milagre e me emagrecer na mesa. Aí ele me pediu para emagrecer 10 quilos. Saí daqui chorando, né, Gabriel? Fiquei brava, achei que o Moisés é que tinha pedido ele para pôr eu mais magra, porque ele sempre falava que tinha que emagrecer. E através daí foi uma luta, porque emagrecer não é fácil. Você pega vários caminhos e você acha que alguns são mais tranquilos e não são. Não tem segredo. O segredo é você uma alimentação saudável e atividade física, né? Então, nisso foi 1 ano, né, Gabriel? Exatamente 1 ano. Durante esse 1 ano, várias pessoas vieram aqui, várias amigas minhas fizeram cirurgia com ele e eu ia acompanhando o resultado delas e vendo que ficou fantástico, e aí a minha vontade foi aumentando, determinação também, e aí eu consegui chegar no objetivo que o Gabriel colocou para mim. Então, pessoal, acho que é um ótimo começo para a gente poder falar. Então, emagrecimento. A gente já falou várias vezes, né, nas redes sociais que abdominoplastia, lipoaspiração, cirurgia plástica de uma forma geral, ela não é considerada método de emagrecimento. Muitas vezes a gente vê aí algumas notícias no noticiário, televisão, né? Ainda mais nos dias de hoje, que existe um grande alarde relacionado à complicação de cirurgia plástica. A maioria das vezes existe alguma coisa que não foi a escolha ideal. E uma delas é operar realmente o paciente acima do peso. Quando o paciente chega para a gente na consulta, né? Ele muitas vezes não sabe disso, não entende disso, como a própria Rose falou, acha que o emagrecimento vai ser feito com a lipoaspiração na mesa. Só porque a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, e outros órgãos de cirurgia plástica do mundo todo estabelecem um volume que a gente consegue fazer a lipoaspiração com segurança. Tanto em relação ao volume, ou seja, a quantidade de gordura que vai ser retirada, quanto em relação ao número de locais que vai ser lipoaspirado. Então, é essencial a gente respeitar isso, pensando, obviamente, no resultado estético, né, para ter um melhor resultado, mas principalmente na segurança do paciente. Então, quando a gente pede para o paciente emagrecer, a gente não está sendo mal educado, xingando o paciente, falando que está obeso, que está gordo, até porque muitas vezes o paciente se sente ofendido com o termo obesidade. Obesidade não é xingamento, obesidade é um termo médico, é uma classificação que simplesmente fala que o paciente está acima do peso. E o paciente em obesidade tem vários riscos de complicações. Trombose, embolia, pior cicatrização, infecção, abertura de ponto, anemia, necessidade para CTI, até complicação fatal. Então, tendo em vista tudo isso, acho que já está claro aí o tanto que é importante seguir essa orientação. Emagreça, chega no peso
com segurança para a cirurgia, que o seu resultado ficará bom, você operará com segurança e vai estar com a sua família em breve, tá bom? Outra coisa, né, que é muito comum no consultório, que os pacientes sempre perguntam, é em relação às cicatrizes, né? Onde vai ficar a cicatriz, como que é o umbigo? E a Rose já me falou que antes de começar, que muito paciente pede para ela, amigas, foto do umbigo, né? Fala um pouquinho pra gente. A outra coisa também é o seguinte, eu sempre via fotos e eu trouxe pro Gabriel, né? Eu falei, Gabriel, eu quero que o meu seio fique assim. Aí o Gabriel ainda apontou para mim, falou assim, Rose, essa moça aqui tem 1,50 m, você tem 1,70 m, não tem condições. É totalmente diferente, então a gente tem muito de comparar o resultado. Agora tem algumas pessoas que têm uma cicatrização melhor, outras não, né, Gabriel? Sim. Eu, graças a Deus, dei muita sorte, minha cicatrização é muito boa. O meu umbigo ficou perfeito, ficou muito melhor do que era. Eu falo com a minha mãe, falei assim, mãe, o Gabriel sabe fazer um umbigo melhor do que a senhora, viu? Porque o meu não ficou legal quando eu nasci e o Gabriel deu um jeito nele. Eu tinha uma hérnia umbilical também, que você já corrigiu ela, né, na cirurgia. E a cicatriz, o peito ficou muito bom mesmo. Eu não vejo a hora de usar um biquíni, né? Tem que mostrar, no inverno. Então, pessoal, aproveitando, como vocês ouviram, a Rose também fez a mamoplastia, né? Na verdade, foi uma mastopexia com prótese. Então, já pegando o gancho, né? Essa cirurgia a gente chama de a cirurgia da mamãe, ou mommy makeover, cirurgia combinada, cirurgia tripla, tem várias denominações. Nada mais é do que a restauração da anatomia do corpo da mulher após a gravidez, né? Após ter filhos. Então, foi feito na Rose a lipoaspiração das costas, enxertia da gordura no bumbum, a mamoplastia, né? A mastopexia com prótese e a lipoaspiração com abdominoplastia para poder tratar todas essas alterações. O umbigo, né? Existe uma cicatriz em volta do umbigo quando a gente faz a abdominoplastia total. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês a diferença das abdominoplastias. E em relação a outras coisas que são tratadas comumente, né, na cirurgia da abdominoplastia, é a hérnia umbilical, é um exemplo dela, a gente consegue tratar na mesma oportunidade. E também a diástase. O que é diástase? Diástase é o estômago alto, é quando o músculo com a gravidez, o músculo reto abdominal, que é aquele músculo do tanquinho que fica sarado quando a pessoa vai muito para a academia, a musculatura se afasta. Por se afastar, a barriga fica um pouco mais abaulada, fica menos, o tônus reduz. Então, com a abdominoplastia, a gente consegue fazer uma costura, né, uma sutura, aproximando as bordas desse músculo e dessa forma deixando a barriga um pouco mais retinha. O pessoal fala muito também a respeito, por ser uma cirurgia mais comum em quem já teve filho, eu mesmo sou uma pessoa que eu tinha muito medo, principalmente quando meu filho era pequeno. Eu pensava assim, gente, mas eu tô tão bem, e por mais que meu peito, minha barriga me incomodasse, eu ficava com medo de ir operar e acontecer alguma coisa. Com o tempo, eu acho que o incômodo foi maior do que o medo. Só que conversando com você, conversando com o Moisés, ele sempre me falou assim, ó, você seguindo, fazendo seu risco cirúrgico, fazendo todos os exames e tomando todas as precauções, risco existe, mas é ínfimo. Então o risco a gente tem até de pegar um carro, de atravessar uma rua. Exatamente. Se você seguir o conselho, igual no meu caso, que eu era tabagista também, você falou que tinha que parar, né? Foi outra vitória também, que eu parei de fumar, além do peso, e também a questão dessa de superar o medo, porque todo mundo que é mãe é a realização de um sonho, só que te passa, não é só alegrias, vem outras coisas também, porque tem a flacidez do seio, tem a flacidez do abdômen, então você quer arrumar aquilo, mas ao mesmo tempo você tem medo de que alguma coisa te aconteça, que se vai demorar muito a recuperação, né? No meu caso, por exemplo, que eu fiz uma cirurgia grande, né, Gabriel? E a recuperação foi super rápida, eu não tenho nem 60 dias ainda de operado. Exatamente. Então já voltei todas as minhas atividades, já voltei para academia, agora ele já até me liberou para fazer parte superior, né? Então, assim, foi muito tranquilo.
Então, pessoal, então pegar algumas coisas importantes aí que a Rose falou. Primeiro, em relação ao medo, né? Muito comum a cirurgia, né? A cirurgia, quanto maior o porte da cirurgia, geralmente maior o medo do paciente. E cirurgia plástica não é uma coisa rápida. Cirurgia plástica, normalmente o paciente interna, a duração da cirurgia é um pouco mais prolongada. Então isso também às vezes gera medo. Tem a questão do tipo da anestesia, que nós já fizemos um episódio anterior aí falando só sobre isso. E a possibilidade de complicações que podem ocorrer. Elas têm como a gente garantir que não vai acontecer nada? Não tem jeito, né? Porque a resposta do organismo a um trauma, né? A cirurgia é uma forma de trauma, por mais controlado que ele seja, é uma resposta ao trauma, a gente não consegue controlar isso completamente. Mas a gente usa de diversos artefatos para poder reduzir o risco. Então, como a Rose disse, começa lá no pré-operatório para uma avaliação do paciente, pode ser feito online, pode ser feito presencial, mas sempre antes de operar a gente vai precisar de ver o paciente pelo menos uma vez. Então já começa por aí. Depois tem os exames de pré-operatório, avaliação da capacidade funcional do coração pelo cardiologista, né, que é o risco cirúrgico, os exames do abdômen, que são exames de imagem, ou da mama quando se faz, do nariz, então várias opções, exames de coagulação. Então existe uma série de exames que vão mostrar para a gente e o histórico do paciente, né, para a gente saber se ele já teve ou não alguma doença grave, alguma coisa que possa estar ligada a um risco maior de complicação. Então, estando isso tudo controlado, a gente vai passar para o próximo passo, que é pensar no momento da cirurgia. E já nisso a gente já preocupa com outras coisas. Por exemplo, uma cirurgia de duração prolongada pode acontecer trombose. Então a gente aqui na clínica é um protocolo nosso, a gente já começa a anticoagulação antes da cirurgia, no dia anterior. No dia da cirurgia o paciente vai usar a meia elástica o tempo todo, usa uma bota de compressão pneumática também para reduzir a trombose, que isso favorece a movimentação ali um pouquinho da perna, estimula a circulação. Então essas coisas contribuem para poder reduzir o risco. E o pós-operatório, né, que é muito importante seguir todas as orientações para a gente poder evitar aquelas intercorrências chatinhas de abrir ponto, mobilizar a questão da prótese, arrebentar a aplicatura. Por isso que existe esse tempo de recuperação e como a Rose mesmo explicou, vai variar de acordo com a cirurgia, de acordo com o que foi feito, mas em geral é isso daí. Existe um tempo para poder retornar às atividades físicas, desde coisas básicas, por exemplo, dirigir, pilotar moto, nadar, entrar em águas públicas, né? E voltar para uma academia, para uma atividade física mais intensa, como uma corrida, bicicleta e academia de esforço totalmente liberado. Uma das coisas chatas também, assim, é a questão do dreno, né? O dreno incomoda um pouquinho, mas eu vi também, assim, o tanto de secreção que saiu por ele, que talvez se eu não tivesse com ele, estaria todo no meu organismo. E por eu morar no interior, o que aconteceu? Eu fiquei com um dreno um período maior e para mim foi muito bom isso. Os primeiros dias são mais difíceis mesmo, é mais complicado. Eu acho que os 3 primeiros dias, depois você já até acostuma. E foi até uma situação engraçada que após a cirurgia, eu acho que o Gabriel entrou no quarto e foi me mostrar, né, Gabriel, o vídeo. Falou, Rose, eu fiz um vídeo. Eu falei com ele ainda assim, não me engana agora não, tipo assim, eu tava com dreno, tava tudo, eu só vi o dreno, foi o que me chamou a atenção. Mas depois, mesmo eu estando com o dreno e eu assisti o vídeo, eu não acreditava que era eu. Eu olhava e olhava de novo e olhava de novo. É assim, é incômodo, mas passa muito rápido mesmo, vale muito a pena. Isso aí. Então, acrescentando mais uma coisa, então além disso que a gente já conversou até agora, sobre medicações, anticoagulação, meia, a botinha da trombose, mas outros 2 artefatos, né, que a gente vai utilizar na cirurgia, geralmente nessa cirurgia desse porte, né, a sonda vesical, que é a sonda para fazer o xixi, isso é para facilitar um pouco no pós-operatório depois que vai para o quarto. Essa sondinha vai ficar um dia só, no dia seguinte tira e já está tudo resolvido, não gera incômodo
inclusive facilita porque não precisa de ficar levantando ou usando de comadre para poder fazer xixi. Em relação ao dreno, né? Realmente, assim, a gente pensando na literatura, não existe uma definição entre usar ou não usar dreno, é mais uma questão de opção do médico. A gente aqui acredita que o dreno realmente ele contribui para facilitar o pós-operatório. Ele retira, né, depois que termina a cirurgia, ainda resta um pouco de infiltrado, resta um pouco de excesso de lipoaspiração, resquício de sangue, restante de gordura. Então a gente acredita que ao retirar isso com a ajuda do dreno, a maioria das vezes ele é posicionado na região das costas, embora algumas vezes vai ser necessário também um dreno na região abdominal, a gente acredita que facilita, né, para o paciente o pós-operatório, os cuidados, porque não tem aquela sujeira, não tem secreção vazando. O pós-operatório também fica um pouco mais tranquilo do ponto de vista de que a secreção, ao ser retirada pelo dreno, evita uma punção com agulha, que poderia gerar dor para o paciente no momento que já está com muita sensibilidade. Então, por esse motivo, a gente tem o costume de utilizar o dreno. O pessoal da enfermagem da nossa equipe sempre orienta muito bem como é que os cuidados com esse dreno, como que funciona a mensuração do líquido que sai, até porque isso vai ser importante para a gente determinar quando que vai ser retirado o dreno, que em geral é ao longo aí da primeira semana, tá bom? Outra pergunta que o pessoal pergunta muito é com relação às drenagens. Se dói muito, como que é, né? Se demora a liberar para fazer a drenagem. O Gabriel me liberou no segundo dia. Foi 2 dias após, mas você já oferece esse serviço aqui até dentro do bloco cirúrgico mesmo, né? Que eu saí com tape. Exatamente. Lá em Itatiaia-Sul, até vou mencionar, porque como eu moro no interior, eu também tive um auxílio muito grande da Thaís, que me acompanhou, pessoa fantástica. Mas você tem a sua equipe aqui também, né? Que quem opera aqui, vocês oferecem esse serviço. Eu acho que foi assim também primordial. Eu não cheguei a nem ficar roxa, né, Gabriel? Sim. Foi muito bacana. Então, pegando esse assunto aí em relação da drenagem, vou falar algumas coisas importantes no pós-operatório. Então, a fisioterapia é um aliado muito grande nosso nesse quesito. Aqui na clínica, né, a Rose foi muito bem auxiliada pela Thaís lá em Itatiaia-Sul. O resultado ele é conjunto com o nosso, né? Tanto o esforço do paciente, do fisioterapeuta e da cirurgia. O resultado ele não depende só do cirurgião. Então, para chegar a um bom resultado, tem que ter a comunhão desses 3 fatores. Então, o paciente, quando a gente termina de fazer abdominoplastia, uma das primeiras opções já é a abordagem do fisioterapeuta lá no bloco cirúrgico, que vai fazer o taping intraoperatório. Então, esse taping tem várias vantagens, como a redução do inchaço e redução da equimose, né, que são aqueles roxos da cirurgia. Favorece demais a recuperação, porque se incha menos, você tem um período de regressão do inchaço menor também. Passado por isso, né, a gente vai colocar a cinta no paciente, que é o macaquinho, a cinta pós-operatória. Algumas vezes vai ser necessário o uso de tala, uso de órtese de umbigo. Então, existem aí alguns, no caso de mama, né, o sutiã cirúrgico, a cinta torácica aqui para poder prevenir a mobilização das próteses. Então, isso tudo a gente vai controlando ao longo do pós-operatório, de acordo com a evolução do paciente. Não existe regra, não existe, tem que usar X dias. A gente vai avaliando. A cinta torácica, por exemplo, tem paciente que vai tirar com 5 dias, tem paciente que vai ficar 1 mês. A gente vai avaliando de acordo com o posicionamento da prótese. Da mesma forma, a questão da liberação para iniciar a drenagem linfática. Não existe um número mágico de número de sessões que vai ser ideal para todo mundo. Tem paciente que vai resolver com um número menor de sessões. Tem paciente que vai precisar de um número maior de sessões. Tem paciente que vai fazer só drenagem manual. Tem paciente que vai fazer a drenagem manual com fisioterapeuta e também outros tipos de drenagem como a ultrassônica. Então, existe essa variação na medicina, né? Não é matemática, não é regra, não é porque tem um resultado de um que a gente vai alcançar o mesmo resultado para todos, que a mesma coisa que foi boa para um paciente vai ser boa para todos. Então, sempre tem que ter essa abordagem bem individualizada, bem destinada àquele caso. Não tem como comparar. Isso vale para tudo. Tudo dentro
da nossa especialidade. Por mais que seja comum, a gente receba no consultório, às vezes, como alguns pacientes falam, só para você ter uma inspiração, eu sei que não vai ficar igual, mas como inspiração serve, mas não pede para ficar igual que aí se complica o trabalho do cirurgião, não tem jeito, tá bom? Uma dúvida que eu tinha também porque eu tinha gordura, né, localizada, mas a minha barriga não tinha estria da gravidez, não tinha nada. Então eu tinha uma dúvida para mim se só a lipo funcionava ou se eu tinha que fazer a abdominoplastia. Aí foi uma das principais dúvidas que eu cheguei aqui nessa parte para fazer o abdômen e perguntei o Gabriel, né? Porque até então, como a gente é leiga, a gente acha que só lipar resolveria. Aí foi onde eu aprendi o termo do umbigo triste, né, Gabriel? Exatamente. Então, quando o paciente chega, né, isso aí é um assunto muito importante, porque é muito comum, muito mesmo, mais do que a gente imagina. Muitas vezes, justamente por essa questão que a gente comentou agora há pouco da comparação, às vezes o paciente se compara com outra pessoa e fala, aquela ali resolveu com lipoaspiração, também quero fazer uma lipoaspiração. Só que quando a gente avalia, né, a gente vai avaliar não só a gordura. A lipoaspiração, ela é um procedimento que vai ser associado na abdominoplastia na maioria das vezes, mas a finalidade dela é tratar a lipodistrofia, ou seja, tratar a gordura localizada. Quando existe flacidez de pele, a gente não consegue remover a flacidez só com lipoaspiração. A lipoaspiração vai tirar a gordura, vai esvaziar, vai deixar ainda mais pele sobrando. Então a gente tem que ter muito cuidado ao indicar, né, esse tipo de cirurgia, porque se você, numa paciente que já tem flacidez prévia e que uma lipoaspiração não vai levar a uma retração de pele importante, vai sobrar pele, o resultado vai ficar insatisfatório, várias irregularidades, o umbigo, né, que é o umbigo triste que a gente fala, é aquele umbigo que começou a ficar com esse formato, justamente porque tem pele sobrando acima do umbigo, então ele deixa de ficar redondinho e começa a ficar coberto, como se cobrisse por um capô. Então a gente usa esse termo, né, que é do umbigo triste, já é um dos sinais da existência de flacidez e da necessidade da abdominoplastia. E ainda dentro desse tema, outras dúvidas muito comuns que a gente chegou a conversar um pouquinho também, é sobre os tipos de abdominoplastia. Porque aí que você fala com o paciente, não vai ser lipo, vai ser abdominoplastia. Aí existe uma pergunta automática do paciente, mas só o mini abdômen resolve? O pessoal acha que a palavra mini, né, deixa a cirurgia muito menor, mas isso não é real. Qual que é a diferença então da abdominoplastia, mini abdominoplastia, as outras variações que existem da abdominoplastia? A diferença, a indicação vai ser basicamente direcionada à quantidade de flacidez de pele. Então, quando o paciente possui uma flacidez leve ou uma flacidez principalmente abaixo do umbigo, nesses casos a mini abdominoplastia é uma boa indicação. O que é o fato de ser mini abdominoplastia? A única diferença, gente, a diferença mais perceptível é que não haverá cicatriz na região umbilical. O tamanho do corte por si só, quando a gente fala mini abdômen, o corte não é tão menor quando comparado ao corte da abdominoplastia total. A diferença é basicamente na região do umbigo. O mini abdômen não existe cicatriz em torno do umbigo. Na abdominoplastia total, existe cicatriz em torno do umbigo. E outras variações é a abdominoplastia circunferencial, né? E a abdominoplastia, por exemplo, em âncora, que são indicações mais restritas naqueles pacientes que perderam muito peso, que fizeram cirurgia bariátrica, né, ou gastroplastia redutora. Aí esses pacientes vão se beneficiar desses outros tipos de cirurgia, mas é uma rotina bem menos comum aqui no nosso dia a dia. O principal realmente é a abdominoplastia, seja ela um mini abdômen ou abdominoplastia total. E em relação à diástase, né, chega muito também essa pergunta, mas no mini abdômen não dá para corrigir a diástase. Com certeza dá para corrigir a diástase. A gente utiliza uma técnica semelhante, o umbigo ele é tratado por baixo, então em vez de gerar a cicatriz em torno do umbigo, vai ficar na parte interna, vamos tratar a hérnia umbilical se houver e vai ser feito a aplicatura, ou seja, a correção da diástase ou afastamento do músculo reto abdominal, começando normal, desde aqui a região do epigastro lá em cima até chegar aqui próximo à região pubiana. Então o tratamento ele é a mesma coisa.
Então, como vocês puderam entender, a diferença é basicamente em relação à a cicatriz situada em torno do umbigo e a indicação, se é para flacidez moderada ou grande ou ainda para flacidez leve. Por fim, né, para poder falar de mais uma coisa em relação a isso que a gente está comentando muito de flacidez, hoje a gente conta aqui com a tecnologia do Renúvio. Como que funciona a tecnologia do Renúvio? O Renúvio ele é um aparelho que usa um jato de plasma para poder estimular a contração da pele. O Renúvio ele promove uma retração da pele de 20 até 60% do que existe de flacidez. Então, você vê que a variação ela é um pouco grande. Então, a gente não consegue garantir para o paciente que o Renúvio vai resolver completamente a flacidez a ponto de evitar uma abdominoplastia. Ah, não, vou fazer lipo e Renúvio e não vou precisar de abdômen. Pode ser que seja uma verdade, mas é difícil garantir que isso vai acontecer. Às vezes, ainda pode restar um pouco de flacidez e precisar de uma segunda abordagem para tirar alguma quantidade de pele. Mas é um aparelho, é um aliado novo, a gente tem usado bastante e tem trazido bons resultados. Além do abdômen, né, ele também pode ser utilizado na região dos braços, que tem uma indicação muito boa e resultados muito bons, região da coxa, região da cintura, região aqui do dorso, que é as costas. Então, é um aliado nosso, uma tecnologia nova na clínica e tem trazendo bons resultados e a gente está gostando bastante e aplicando quando existe indicação, obviamente. Uma das dúvidas que eu tinha antes é se tinha que, por exemplo, como eu te falei que eu passei por um procedimento, um processo já, né, para poder fazer a cirurgia, uma dúvida que eu tinha muito é se existia algum tratamento que eu poderia fazer antes, algum uso de algum creme, de algum óleo, para evitar, porque como na gravidez eu tive muita estria, se eu tinha medo de colocar a prótese e estourar a estria de novo, porque eu já queria era tirar, né? Existe assim algum tratamento? Então a gente frequentemente, né, a gente usa um óleo de prevenção de estrias, que a maioria das vezes quando a gente trata só a região da mama, principalmente na paciente que não tem mama e vai colocar prótese, essa paciente é a que tem o maior risco de ter as estrias, principalmente aquelas estrias vermelhas. O bom é que as estrias vermelhas elas têm tratamento. Então existem tratamentos tópicos, né, que pode ser iniciado como esse óleo de prevenção de estrias, o Mustela, que a gente utiliza, associado também a tratamentos dermatológicos para tentar melhorar a possibilidade de ocorrência de estrias e, se elas ocorrerem, de serem tratadas e não ficar aquelas marcas que vão incomodar o paciente. E ainda falando um pouquinho da relação do óleo, né, existem vários, né, Dersane, Bio-Oil, cada médico tem uma recomendação, mas em geral a gente usa o óleo porque o óleo é uma forma de hidratar a pele, né, evitar o ressecamento. O paciente fica com muita roupa, cinta, então isso ajuda um pouco. Além disso, contém alguns agentes que favorecem a cicatrização, então a gente tem o costume de utilizar o óleo nas cicatrizes. E, eventualmente, se a gente observa que a cicatriz está querendo se tornar inestética, né, que é quando o pessoal comenta muito aí de cicatriz hipertrófica, queloide, aí pode ser que a gente tenha que utilizar fitas de silicone, pomadas específicas para queloide, beta-terapia, e até nos casos em que a cicatriz não ficou legal, porque isso é uma coisa que a gente não consegue prever, né, depende exclusivamente da reação da pessoa. A cicatrização é uma característica individual, então pode ser necessário um retoque, né, uma correção das cicatrizes que a gente tende a fazer a longo prazo, né, em geral entre 6 meses e 1 ano de cirurgia plástica. Outra coisa que aconteceu também, foi, até essa semana eu te liguei, a minha cicatriz estava bem clarinha, né? Sim. E aí ela começou a ficar um pouco vermelha. Eu já corri, liguei e falei, Gabriel, minha cicatriz está ficando vermelha. Mas aí você me explicou que passa por esse processo mesmo, né? De escurecer um pouco e depois clarear. Exatamente. A cicatriz, gente, quando a gente, mesmo a gente utilizando, né, o óleo, a cola cirúrgica, que é bem frequente de ser utilizado, isso tudo vai favorecer da cicatriz ser boa. A gente vai tentar guiar essa cicatriz, orientar de forma a ela ficar o melhor possível. Mas existem fases da cicatrização que o paciente vai observar que está tendo alguma diferença. Então,
Tem hora que a cicatriz está um pouquinho mais dura, um pouquinho mais elevada, pode se tornar vermelha, mas isso não indica pra gente que já está acontecendo uma evolução desfavorável, não é isso. Às vezes é a fase da cicatrização, é algo natural que vai melhorar ao longo do tempo. E uma das coisas é em relação à coloração. A cor da cicatriz, geralmente a cicatriz ela vai ficar madura depois de 1 ano. Então, é normal ela ter alguma fase que ela fica um pouquinho mais escura, um pouquinho mais vermelha, mas a tendência do corpo ao longo do tempo é que a cicatriz se torne clara, na tonalidade parecida da cor da pele da paciente. Outra dúvida que eu tinha também era com relação ao tamanho da prótese, né, Gabriel? Porque eu queria colo, mas ao mesmo tempo fiquei com medo de pôr uma muito grande, e aí você me sugeriu colocar uma menor, né? Isso. Isso também é um tema muito legal que a gente avalia sobre as mamas, porque muitas vezes nossa paciente chega com a ideia de que colo é igual tamanho de prótese. Eu quero um colo bem marcado, então quero uma prótese grande. Então isso não é verdade. Obviamente o tamanho da prótese vai influenciar no colo, principalmente na altura do colo em relação aqui à clavícula, né? Mas existem fatores mais importantes que vão ajudar a gente a definir em relação ao que vai acontecer no colo da paciente. Então tem vários deles, né? Primeiro, plano da prótese. A prótese pode ser abaixo do músculo ou acima do músculo. Então isso vai influenciar, porque quando a gente coloca abaixo do músculo, existe uma cobertura a mais, né, que é a musculatura, então isso disfarça um pouco mais a prótese. Mas nem por isso quer dizer que o colo não vai ficar marcado, porque ele pode ficar marcado e como fica marcado da mesma forma, até porque hoje, na nossa rotina aqui, 90% das próteses são colocadas abaixo do músculo. Em relação também à projeção da prótese, né? Existe prótese de perfil moderado, perfil alto, perfil extra alto. Então isso também vai influenciar um pouco no formato da mama, de como vai ficar a projeção da mama, para poder definir também em relação a esse colo. Outras coisas que vão ser importantes, né? A constituição física do paciente. O paciente que é um pouco mais gordinho, tem um pouco mais de tecido, então a curvatura da prótese vai ser um pouco mascarada. Na mulher mais magrinha ou na mulher que é muito retinha, que tem pouca mama, obviamente na hora que eu coloco uma prótese ali, vai ficar com formato mais de prótese. Então, alternativas para a mulher que não quer uma mama com cara de prótese, a gente escolher próteses, por exemplo, anatômicas, que tem um perfil um pouco mais natural. Então, esse tipo de coisa também é levado em consideração. A gente tem sempre que lembrar que a prótese ela é um corpo estranho, ela é um peso, então a gravidade sempre vai atuar nela. Quanto maior a prótese, maior a ação da gravidade sobre aquele peso. Então, obviamente, isso vai influenciar no tempo que vai durar a cirurgia, né? Mamas muito grandes, muito pesadas, até a mulher, né, que geralmente já nasce com mamas grandes, você vê que ela evolui para uma queda mais precoce, para uma queda mais rápida da mama. Da mesma forma é quando a gente coloca uma prótese pesada. Frequentemente, né, no caso da Rose aqui, a gente fez a mastopexia, mas na verdade já tinha uma mama volumosa, então por isso que a gente optou por não utilizar uma prótese muito grande, porque na verdade foi uma mamoplastia redutora com prótese, que existe algumas indicações e em outra oportunidade nós vamos falar sobre isso, porque é um tema assim, bem delicado, precisa de uma discussão só sobre isso, porque não são todas as mulheres que têm a mama grande que a gente consegue fazer a redução associada com a prótese, porque existem algumas implicações aí que a gente tem que levar em consideração na hora de escolher isso. Como vocês podem ver, né, muitas opções que podem existir para cada paciente, então por isso que a gente sempre fala, não é para bater na mesma tecla e parecer clichê, né? A cirurgia plástica ela é individual, não tem como a gente comparar, não é receita de bolo, não dá para fazer a mesma coisa em todo mundo. E para a gente finalizar aqui, que eu acho que já estamos há muito tempo, quero falar de uma coisa que eu lembrei aqui agora que a Rose falou, tabagismo. Tabagismo não é uma coisa que combina com nenhuma cirurgia plástica. Se tem lipoaspiração, aí que não combina assim de forma alguma, porque o tabagismo ele é um fator de risco para trombose e, consequentemente, para embolia, que são complicações graves, né? Potencialmente até mesmo fatais. Então, vocês veem, a gente não opera paciente tabagista, a gente pede para suspender o cigarro no mínimo 60 dias e idealmente para o resto da vida, né? Que foi o caso que a Rose fez, ela parou de fumar. Então vocês veem que não é chatice, gente, vocês veem que isso é uma realidade.
A Rose chegou para mim, eu pedi para ela emagrecer, eu pedi para ela parar de fumar, então ela tinha vontade de fazer cirurgia plástica, já tinha visto o resultado das amigas, então você vê que quando a pessoa tem foco, tem persistência e tem um objetivo, ela vai alcançar esse objetivo. Não adianta a gente colocar dificuldade, porque aquele médico ali não opera quando a gente está acima do peso, aquele ali não opera enquanto está fumando, mas aquele outro opera. Claro que sim, existem profissionais que fazem as suas escolhas, depois as complicações ele também tem que se virar com elas. Então a gente prefere atuar sempre com segurança para minimizar o risco de complicações e trazer satisfação para os pacientes, principalmente quando já é gente conhecido, né? Tem que dar tudo certo. Então por isso que a gente sempre bate nessa tecla, tá bom? Não é por chatice, mas é por segurança. E eu só tenho a agradecer o Gabriel e a equipe aqui, que foi muito bacana comigo. Sempre me deram um suporte muito grande. O Gabriel, às vezes eu mando mensagem para ele, 5 minutos depois ele tá me respondendo, né, Gabriel? E te agradecer mesmo, que foi a realização de um sonho. Você mudou a minha vida, mudou a minha autoestima. Hoje, literalmente, eu posso levantar e vestir um cropped, né? Reagir e vestir um cropped. Então, assim, pra mim foi outra coisa. Eu tô doida que chega o verão, né, Gabriel? Pra eu usar mais, poder usar biquíni, poder me sentir mais feliz. Não que eu não fosse, mas dá uma autoestima, é muito melhor mesmo. E quem tiver vontade tem que fazer. Tomando todos os cuidados, né, seguindo as suas recomendações, mas eu falo assim, sem sombra de dúvida, para mim foi a realização de um sonho. E vocês não sabem, pra gente, né, como médico, quanto que é gratificante ouvir isso. Isso aqui meu script, para vocês poderem ver, ó, tá a mão que eu acabei de fazer aqui antes de começar, nada disso aqui foi combinado, não tem, assim, é tudo, acho que sincero. Então, a gente fica muito feliz de ouvir isso, de poder contribuir com essa melhora da autoestima, né? Porque a gente sempre reforça isso. Cirurgia plástica não é questão só de estética, que não é desnecessário, esse tipo de coisa, porque a gente sabe que a autoestima ela influencia muito no comportamento da pessoa, né? Saúde física, mental. Então a gente tem que valorizar isso e para a gente é muito bom contribuir dentro da nossa especialidade com a melhoria da autoestima, melhora da qualidade de vida, melhora do bem-estar, o paciente fica mais satisfeito e é nítido para a gente. A gente às vezes acompanha muitas pacientes, até hoje com o número de mídias sociais que são muito grandes, né? Redes sociais, então a gente vê que é nítido a diferença, que o paciente fica mais feliz, começa a andar mais bonita, mais arrumada, mais maquiada, ela fica diferente. Você vê que a evolução é muito boa e isso é motivo de felicidade pra gente. E em nome de toda a equipe também, eu queria agradecer. A gente é um prazer, né, a gente poder ajudar. E você sabe que tem meu contato, precisando aí, a gente tá sempre à disposição. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer muito a presença da Rose. Como eu falei, a Rose veio de Itatiaia-Sul. Agora, olha só, já são 9 horas da noite. Estamos aqui gravando ainda, gerar conteúdo de qualidade para vocês. E ela está aqui disponível, vai voltar para a cidade dela ainda, pegar a estrada à noite. Então não tem nem como agradecer a disponibilidade. E espero que a gente tenha outra oportunidade de gravar, de encontrar. A Rose vai continuar fazendo pós-operatório conosco aqui ainda. E gostaria também de pedir para todo mundo, quem ainda não nos acompanha, não é inscrito, não nos segue no Instagram, nas outras redes sociais, acompanhe que vale a pena. A gente procura trazer o melhor para vocês em relação ao que a gente faz, em relação às inovações, ao que pode ser feito, sempre com a melhor das intenções. Obrigada, Gabriel, por tudo.